João Vitor foi tomar um café. Não, ele tá aqui, só que ele disse que tá com algum problema. Bom, nossa gravação foi iniciada. Primeiro, pessoal, eu queria pedir para quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar, para a gente deixar só quem tiver com a palavra. Bom, para quem não me... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiane Souza, eu estou aqui na monitoria do GEDMIN com o João Vitor Paiva, com o Marcos Antônio Neiva e com a Carolina Lagos. Hoje, na nossa reunião, a gente vai falar sobre os contratos típicos de mineração e, para isso, a gente trouxe o João Raso. O João Raso, ele é advogado sênior do Escritório de Advocacia Sescom Barrier, ele é especializado em Direito da Mineração. Ele é mestre em Direito pela PUC, especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Milton Campos. O João, ele tem amplo conhecimento e experiência aí na área, a gente trouxe ele para falar um pouquinho para a gente. João, muito obrigada pela participação, pelo tempo, e com a palavra, por favor. Valeu, Fabi. Prazer estar aqui com vocês, ver essa nova geração interessada em direito da mineração, na mineração em si, vários nomes que já me são aqui familiares, além, naturalmente, da Fabi e da Carol, que entrou atrasada, né, Carol? Mas beleza, tá de férias, tá bem. Meu computador, João. Sorry. Oi? É meu computador, tô usando o computador do Sescom e ele me deixa na mão. Aí tô pelo celular, mas tô tentando conectar aqui. Beleza. Brincadeira. Bom, gente, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre contratos de mineração. A gente vai falar aqui daqueles contratos mais comuns de dia a dia num primeiro momento e em uma segunda rodada, vamos agendar ainda, falar um pouquinho de instrumentos de financiamento para mineração. Então, mineração a gente sabe que é uma atividade capital intensiva, uma atividade que tem um horizonte de tempo para o seu a remuneração do capital aí de longo prazo. Então, a gente tem instrumentos específicos que são utilizados pelo setor para melhor amoldar ali o financiamento. Então, é um ponto interessante a gente falar num segundo momento também. Mas hoje, vamos bater um papo sobre os principais contratos que a gente tem no dia a dia. E aí, aqui, muito mais do que uma aula propriamente com o slide aqui para vocês irem acompanhando, a ideia é a gente ir fazendo uma rodada muito mais de conversa. Eu vou falando aqui, vocês ficam à vontade para interromper quando vocês acharem algum ponto que queiram aprofundar, discutir, enfim, fiquem à vontade. E aí aqui, gente, ou pelo menos para mim não está parecendo algo travando, Beatriz. Não sei se para os demais. Mas, então, para a gente falar aqui de contratos de mineração, a gente tem necessariamente que falar um pouquinho de alguns princípios que são relevantes para o direito minerário e que vão nortear aí os principais contratos. Então, a gente tem lá no artigo 20, inciso 9 da Constituição, que os recursos minerais são bens da União, e aí é interessante a gente distinguir também aqui um pouquinho sobre bens da União e patrimônio da União. A gente tem os recursos minerais, diferentemente de um prédio público, diferentemente de enfim, os bens que estão lá no orçamento da União,
os recursos minerais, eles muito mais são ali geridos pela União do que um bem do patrimônio, efetivamente. Aquilo que, como se a gente tivesse na conta corrente da União, a gente tem lá uma linha sobre ativos minerários e quais são os ativos. Os bens, os recursos minerais serem da União, significa a dominialidade que a União tem sobre esses recursos, que ela, como tal, vai poder autorizar ou não particulares a exercerem essa atividade, que é o que está lá no 176. 176 é um ponto principal aqui do direito minerário, que prevê que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então, aqui a gente tem, em linha com o que está lá no artigo 20, inciso 9, os bens minerais, recursos minerais são bem da União e eles constituem propriedade distinta da do solo. Então, a gente tem o que é chamado de dicotomia da propriedade do solo e do subsolo. E eles pertencem à União, e aí a gente segue para os parágrafos seguintes, que a União vai poder, por meio hoje da Agência Nacional de Mineração, autorizar ou conceder a lavra desses recursos minerais para terceiros. Então, a gente já tem aqui 2 pontos importantes que vão indicar que, ok, a União vai poder autorizar, conceder a lavra para terceiros. Esse terceiro, ele, apesar de ter o direito de lavrar, ele provavelmente não vai ter acesso, possivelmente não vai ter acesso a esse imóvel. Então, aí a gente já tem um grupo de contratos, um grupo de negociações, eventualmente um grupo de ações judiciais necessárias, que são aqueles relacionados ao acesso à propriedade imobiliária. Então, a gente vai ver ali na frente, a gente vai ter ações de servidão, a gente vai ter contratos de servidão, a gente vai ter os termos de autorização para pesquisa, termos de autorização para lavra e por aí vai. E aí, seguindo no artigo 176, a gente vai ter que, no parágrafo 3º, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Então, aqui a gente tem um segundo princípio relevante, que é, ok, a União pode autorizar ou conceder a lavra por particulares. Os particulares podem transacionar esses direitos, mas é condição de validade dessas transações, dessas transferências, que haja a prévia anuência do poder concedente. Então, sempre que a gente falar de transferência de direitos minerários, a gente vai ter necessariamente a anuência prévia do poder concedente, leia-se ANM, como condição de validade. Então, aí a gente, nesse contexto, vê o outro grupo de contratos, contratos que envolvem a transferência da titularidade do direito minerário. Então, a gente vai ter ali os contratos de cessão, contratos de arrendamento e contratos que estão ali, não necessariamente envolvem a transferência do direito, mas que envolvem a operação do direito minerário. Você vai ter contratos de opção, contratos de promessa, você vai ter contratos de lavra conjunta e pushback, e você vai ter contratos de terceirização das atividades de lavra. Então, um overview inicial é esse. Quando a gente for falar depois de contratos de financiamento, a gente tem contratos de royalties. Então, o titular, ele confere a um terceiro direito de receber uma fração do faturamento da sua atividade em virtude de um dinheiro que ele recebeu, por exemplo. Então, você me dá 100, eu
me comprometo a, tão logo o meu empreendimento entre em operação, ou ele já estando em operação, eu vou te dar X% da minha receita da atividade. E aí, o que a gente tem muito comum é o Net Smelter Return, que é eu vou te dar uma fração do faturamento que eu tenho logo antes do smelter, logo antes da fundição. Então, seria ali no final do processo de transformação do recurso mineral. A gente tem contratos de streaming, contratos de off-take e prepayment, que são contratos muito similares entre si e que, em síntese, você dá um dinheiro para o minerador, em contraprestação, ele vai te garantir um fornecimento de minério ou garantir o direito de compra de minério ao longo do tempo. Então, eventualmente, o minerador precisa de dinheiro hoje para realizar suas atividades e o que ele faz? Ele pega um dinheiro emprestado e se compromete a vender, ou vender toda a produção para o cara, vender parte da produção a determinado preço, ou já a gente tratando eventualmente de um pré-pagamento, a gente considera que o dinheiro que eu estou te dando agora, apesar de financiar a sua atividade, ele já vai ser, na verdade, um pagamento antecipado pelo minério. Mas, enfim, a gente trata isso em um outro momento. Vamos começar falando aqui dos contratos que envolvem a transferência do direito minerário. Então, que a gente vai ter contrato de cessão e contrato de arrendamento. A diferença principal entre os dois, a gente falando de cessão e arrendamento, o arrendamento, ele seria ali, a gente fazendo uma analogia com a propriedade imobiliária, um aluguel de apartamento. O proprietário, ele continua sendo proprietário, mas ele permite que o arrendatário utilize o imóvel, no caso, o direito minerário, por determinado tempo. Então, aí você já vê a principal diferença entre os dois. No contrato de cessão, a propriedade, titularidade do direito minerário é transferida do cedente para o cessionário. No contrato de arrendamento, você tem a transferência apenas do direito de uso do direito minerário, como se fosse. Pessoal, estou vendo aqui, mais uma pessoa reclamou de estar travando. Tá? Vocês estão me vendo? Acho que talvez seja alguma coisa na internet. Acho que talvez eu e os monitores a gente desligar a câmera para a ligação ficar um pouco menos pesada. Beleza? Beleza. Vamos ver. Qualquer coisa vocês avisam e a gente fica como é que faz. Então, aqui a gente já tem a primeira distinção entre os dois, que é a efetiva transferência da propriedade, da titularidade. Uma opção que a gente vê muitas vezes no contrato de cessão ok, eu vou te transferir a titularidade do direito, mas depois de X tempo, você me transfere de volta. A gente tem, então, um contrato de cessão com cláusula de retrocessão. Ou seja, a gente vai ter ali algo muito similar no detalhe entre o contrato de cessão e o contrato de arrendamento, considerando que, no final das contas, o direito vai passar e voltar para o cedente. Mas, em linhas gerais, a gente tem, então, o contrato de cessão como sendo aquele que transfere a titularidade de forma definitiva, ainda que com essa possibilidade de uma retrocessão, e o contrato de arrendamento como sendo uma espécie de cessão por prazo determinado aqui. Então, eu te transfiro o direito de utilizar, eu continuo sendo o titular, e depois de fim do prazo do arrendamento, o direito volta para mim. E aí, falando do contrato de cessão, o que a gente está falando? Então, transferência da titularidade do direito minerário. Então, o
principal requisito aqui é justamente a gente está falando de um direito minerário. O que exclui, então, requerimentos da possibilidade de cessão. Então, requerimento de pesquisa, requerimento de permissão de lavra garimpeira, requerimento de licenciamento, todos esses, como a gente está falando só de um requerimento, não há efetivo direito outorgado, a ANM optou por limitar. Esses não podem ser objeto de cessão. Naturalmente, a exceção aí é o requerimento de lavra, porque a gente já está falando de um direito que já foi outorgado. Mas, em geral, então, a gente falando de requerimento de pesquisa, requerimento de PLG, requerimento de registro de licença, eles não podem ser cedidos. E aí, o principal ponto aqui, a gente voltando lá nos princípios que a gente falou inicialmente, o principal ponto de atenção é início das atividades pelo cessionário antes da anuência pela ANM. Sempre que a gente está tratando de pontos de atenção envolvendo esses contratos de mineração, o que a gente tem que ter em mente é a atividade desenvolvida por quem não tem autorização do poder concedente é uma atividade potencialmente ilegal. E a gente tem previsão na Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, e na 8.172, 8.176, eu sempre me confundo, a gente tem a previsão do crime de usurpação do patrimônio da União. Então, são dois crimes que aquele que pratica lavra ilegal, lavra sem título autorizativo, pode estar praticando. Então, sempre que a gente falar de um contrato de cessão, a gente tem que ter em mente que o cessionário só pode realizar as atividades na área depois da averbação pela ANM. Isso daí é um grande problema, porque a gente, em regra, a gente está falando de algo que demora muito na prática. Então, e a dinâmica do mundo corporativo muitas vezes não permite aguardar-se anos, muitas vezes, para que uma anuência saia. A gente tem um projeto bem legal rolando na ANM, que seria ali a utilização de inteligência artificial para processamento desses requerimentos de cessão, principalmente, o que vai acelerar bastante a tramitação, mas hoje é algo ainda que demora, por mais que seja algo teoricamente simples ali, a ANM exerce uma competência muito mais registral nesse sentido do que de fazer uma avaliação objetiva, isso acaba demorando, entra numa fila, enfim. Então, o que geralmente é feito? A gente teve por muitos anos um dogma de que terceirização é algo ilegal. Terceirização não pode ser feita na ANM, muito por uma leitura equivocada do que a gente tem no artigo 130, parágrafo 3º da portaria 155. O 130, parágrafo 3º, ele fala que não serão averbados contratos que tenham por objeto a terceirização de quaisquer operações de lavra, no todo ou em parte, assim caracterizados a juízo do DNPM. Então, por muito tempo, e aí fazendo um paralelo com a legislação trabalhista, entendeu-se que terceirização não pode ser feita na ANM. A terceirização é ilícita e, portanto, a ANM não vai averbar. Sendo que a leitura que recentemente veio a ser feita, e que, a meu ver, é a leitura correta, é que, como na terceirização não há transferência de titularidade, não há transferência de responsabilidades, você tem apenas ali um terceiro realizando parte das atividades em nome do titular e sob responsabilidade do titular,
a ENEM não quer saber disso daí. Se houver algum dano, se houver alguma irregularidade, alguma infração, a ENEM vai atrás do titular. Então, a leitura que se desenvolveu nos últimos anos foi de que, ó, não me apresenta isso daí não, que eu não vou averbar isso. Não tem transferência, não tem nenhuma alteração em relação à titularidade do direito, então eu não quero saber, eu vou atrás do titular. Então, nesse contexto, o que vem sendo desenvolvido nesses contratos de cessão ok, o cessionário ele só pode iniciar as atividades depois de averbada a agência pela ANM. O que não impede que o cedente, o titular antigo, contrate o cessionário para a realização de determinadas atividades de lavra em nome do cedente. Então, a gente está falando ali de algo, não sei se a maioria que já teve direito do trabalho, mas você tem ali os requisitos de uma terceirização lícita que devem ser de alguma forma observados aqui e principalmente observando-se o animus domini aqui, ou seja, o cedente ele pode sim valer-se de terceiros para que determinadas atividades de lavra sejam realizadas por esses terceiros, desde que ele mantenha o animus domini. E aí, então, o que a gente está falando? O cedente, até que a gente tenha a averbação da cessão, ele deve continuar exercendo suas atividades tal como ele exerce até então. Ele tem que continuar sendo o fiscal das atividades, ele tem que continuar tendo ali sua equipe em campo, fiscalizando o que o cessionário está realizando, o planejamento de lavra tem que ser feito por ele e tudo mais. E além disso, a gente tem a possibilidade de que o cedente outorgue procuração para que o cessionário realize determinadas atividades em nome dele. Então, a gente teria uma segunda figura ainda, além da terceirização, a gente tem a possibilidade de realização de atividades em nome do titular por conta de um instrumento de mandato. E aí aqui o que a gente tem de divisão de responsabilidades o cedente, ele vai responder até o momento em que for averbada a ação, e o cessionário ele vai responder naturalmente por tudo que ele fizer a partir do momento em que ele recebeu o direito, e ele vai responder também subsidiariamente em relação àquilo que ocorreu anteriormente, principalmente quando a gente está falando aqui de CEFEM. Então, tudo aquilo que existir de passivo, que eventualmente... Grande Alexandre, tudo bem, meu caro? Bom te ver. Então, tudo aquilo que a gente tiver eventualmente de passivo, que não for arcado ali pelo cedente, pode respingar subsidiariamente no cessionário. Até aqui, algum ponto, pessoal? Tudo certo por aqui, João. Por aqui também. Beleza. Próximo contrato que eu queria que a gente falasse um pouquinho é o contrato de arrendamento. Então, como a gente falou inicialmente, o contrato de arrendamento ele tem ali por característica uma transferência temporária do exercício das faculdades da titularidade. O titular se mantém o mesmo, mas você passa a ter uma terceira pessoa que exerce determinadas faculdades da titularidade por um prazo determinado. Fica à vontade, pode fazer pelo chat ou pode fazer pelo microfone. Não sei se tem, Fabi, Carol, pessoal, se tem algum procedimento que vocês geralmente utilizam, mas por mim, pode levantar a mãozinha e fazer, fica à vontade. Então,
João, geralmente a gente pode fazer do jeito que você preferir, mas a gente separa um bloco no final da reunião para as pessoas fazerem as perguntas. Aí pode ser também tanto no chat, caso alguém tenha vergonha de falar, ou no microfone. Aí você prefere responder agora ou a gente deixa tudo para o final e responde todo mundo de uma Cara, vez? eu acho até que fica mais fluido se a gente, como são alguns contratos, a gente vai falando um pouquinho sobre cada qual, se a gente for então fazendo essas mini sessões de perguntas e respostas depois de cada contrato. Então, só para não perder o Perfeito. fio, muitas vezes, a gente fechou um contrato, perguntas e respostas sobre ele, e depois passa para o seguinte. Show. Tá bom então. Beleza? Ana, é sobre contrato de sessão? Isso, eu vou ligar o microfone, então fica mais fácil de explicar. Fica à vontade. Eu queria saber, na verdade, se o cessionário ele continua responsável pelas obrigações do contrato, né, pelas obrigações que originaram, que foram oriundas do cedente, né, igual você deu o exemplo aí da Cefem, até qual ponto? Se tem alguma limitação, se tem alguma, não sei, prescrição, ou se eu posso verbal, ou se eu posso, por exemplo, protocolar o contrato na agência, dando alguma restrição a isso, entendeu? Excluindo alguma responsabilidade sobre isso. Como é que funciona? Tá. Você diz o titular antigo seguir sendo Isso. responsável. Por quanto tempo ele vai seguir, tá? Isso daí, a gente tem a parte privada e a gente vai ter a responsabilização junto à ANM. Então, eventualmente, uma discussão entre partes, a gente vai entrar na prescrição do Código Civil. A gente pode ter até ali uma previsão contratual que fale que o cessionário vai poder ir atrás do cedente, independentemente de quando vier a ser demandado, mas a gente vai ter que avaliar isso daí sempre à luz do Código Civil, quando a obrigação surgiu e, eventualmente, qual será o prazo prescricional aplicável. E a gente tem, junto à ANM, a previsão. A ANM vai atrás do titular. Então, se eu tenho uma infração que eu cometi, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos atrás, se a ANM averbou semana passada a sessão, ela vai atrás do titular, do novo titular. Ela vai sempre atrás daquele que consta como titular do direito minerário. Eventualmente, o que vai ser feito então, o novo titular, o cessionário, ele vai atrás daquele que lhe vendeu, falando, isso daqui é responsabilidade sua. E aí, isso daí é algo que deve estar bem alinhadinho no contrato, no sentido de que, olha, existem já esses passivos aqui. Então, geralmente o que a gente faz o cláusula ali de declarações e garantias, o cedente, ele declara que, olha, tais passivos já existem, e de uma forma que todo mundo esteja na mesma linha. Então, se eventualmente surge um novo passivo, a gente vai ter primeiro o cedente, muitas vezes tendo dado uma declaração no contrato que não se mostra verdadeira, então a gente já teria ali uma infração contratual. E a gente tem a lógica de que contratualmente uma parte vai indenizar a outra pelos danos que eventualmente causar. Então, a gente amarra de uma forma que o cedente continue responsável pelos danos junto ao cessionário. Entendi. Beleza? Ótimo. Só uma última questão. Claro. Essa indenização, né, ou essa questão aí da cobrança que vai ter entre cessionário e cedente, ela vai ser discutida no Em regra,
a ANM ela não exerce um papel de mediador ali de conflitos interpartes em relação a cumprimento ou não de cláusulas contratuais. Inclusive, a gente tem uma previsão no artigo 258 da portaria 155, que fala que não cabe ao DNPM dirimir questões relativas ao descumprimento das cláusulas pactuadas entre contratantes, competindo às partes demandar no foro competente. Então, aqui a gente tem, você tem, de forma muito comum, firmei um contrato, eu vou te vender o direito minerário, desde que sejam implementadas tais condições precedentes, por exemplo. E aí, uma parte entende que está implementado, outra parte entende que não. O que a ANM está dizendo aqui meu amigo, não vem trazer aqui para mim discussão se A está certo, B está certo. Quem vai decidir isso daí é o Poder Judiciário. Poder Judiciário ou, eventualmente, uma Câmara de Arbitragem se houver aí uma escolha por esse meio de solução. De forma geral, então a gente tem essa previsão, e o que não afasta um movimento recente que a ANM tem criado de atuar em determinadas situações como mediadora de conflitos entre partes. Aqui a gente está falando de uma mediação que é muito mais entre titulares de dois direitos minerários, titular de um direito minerário contra uma pessoa atingida pela atividade de alguma forma, não é necessariamente entre partes contratuais. Então, em regra, a discussão contratual a gente leva para judiciário ou foro arbitral. Apesar disso, a gente tem a possibilidade da ANM realizar mediação em determinados casos, o que pode servir aqui como um meio de tentar uma discussão no âmbito da ANM, mas que não é o melhor caminho. Melhor seguir realmente para o judiciário. E aí, tendo uma decisão judicial, a gente só leva para a ANM cumprir. Ela fica muito mais com essa função registral do que qualquer coisa. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. E aí, então, passando para o contrato de arrendamento, tem mais alguma dúvida sobre contrato de cessão? Então, beleza, vamos lá. Qualquer coisa, vocês mandam aí no chat. No contrato de arrendamento, a gente tem, então, essa transferência de determinadas faculdades, transferência do exercício das faculdades da titularidade do direito minerário, do arrendante para o arrendatário. E aí, o principal ponto aqui, para a gente já considerar inicialmente, quais direitos podem ser arrendados? Aqueles que permitem a realização de atividades de lavra, ou seja, a concessão de lavra ou o manifesto de mina. Enfim, a discussão ali, se a gente está falando de manifesto de mina um direito minerário autônomo, ou se o manifesto de mina é hoje equiparado à concessão de lavra, enfim, não é o objeto aqui. Como a norma fala que são dois, vamos tratar aqui como distintos. Mas então, só os dois que podem ser objeto de arrendamento. O que a gente tem, muitas vezes, ok, então já que eu não posso arrendar um requerimento de lavra, por exemplo, eu vou firmar aqui uma promessa de arrendamento, que então eu me comprometo, eu como titular do direito minerário, me comprometo a arrendar em favor de uma pessoa, quem quer que seja, o direito tão logo seja outorgada a portaria de lavra. Eu não vou conseguir registrar isso daí na ANM, esses contratos de promessa a ANM não registra, mas a gente
tem aqui meios de tornar esses contratos exigíveis. Vamos ali registrar no cartório de títulos dos documentos, vamos fazer dele um título executivo extrajudicial, para aí a gente poder eventualmente exercer coercitivamente essa transferência, caso ela não se implemente. Então, e aí aqui um ponto de atenção relevante é de novo a lavra legal no seguinte contexto. Beleza, eu como titular do direito, eu posso arrendá-lo para que terceiro realize as operações ali. Mas isso depende de anuência prévia da ANM. Então, o que acontecia e de alguma forma acontece demais é uma terceirização, vamos falar aqui meio que sem limites, em que eu entrego para um terceiro realizar as atividades de lavra, chamo o contrato de terceirização, então, fulano, estou te contratando aqui para você fazer o desmonte, britagem e venda de calcário, por exemplo. O direito minerário é meu, tá? A porteira está aberta, você vai lá e realiza essas atividades aí e depois você me dá o material. É algo para a gente ter muito cuidado, porque aí a gente volta lá quando a gente estava falando na terceirização, da importância da manutenção do animus domini. Porque em uma situação dessas, a gente tem ali um liame muito sensível, precisa ser avaliado no caso concreto, sobre até que ponto a gente está falando de uma terceirização e até que ponto a gente está falando de um arrendamento travestido de terceirização. Ou seja, eu estou chamando de terceirização, mas na prática o que foi feito foi um arrendamento. Eu entreguei meu direito para você explorar da forma como você queria. E aí isso daí é relevante porque se eu estou falando de um arrendamento que depende de anuência prévia da ANM para que produza seus efeitos e essa anuência prévia não ocorreu, a gente está falando de uma atividade potencialmente caracterizada como de lavra ilegal. Então, gerando ali os reflexos administrativos, criminais, cíveis. Então, é um outro ponto a se ter de atenção. E aí aqui a gente tem no contrato de arrendamento a responsabilidade, ela fica ainda mais um ponto ainda mais sensível, porque a gente está falando, a titularidade se mantém. Eu como titular, eu só permito que um terceiro realize determinadas atividades por um prazo determinado. Mas eu continuo sendo o dono da coisa. Então, nesse contexto, se o arrendatário ele pratica uma determinada atividade que ocasiona uma infração, seja ela no âmbito exclusivamente da ANM, seja ela uma infração ambiental, um dano a terceiro, o titular continua sendo eu. Então, a gente vai ter uma responsabilização solidária bem discutível, mas uma obrigação solidária. Por quê? A gente tem a máxima de que a solidariedade não se presume, decorre de lei ou de vontade das partes. Então, o que então DNPM muito espertamente fez? Olha, não há previsão em lei que fale que o arrendatário e o arrendante são solidariamente responsáveis. O que a gente tem é previsão infralegal, previsão na portaria 155, dizendo que os contratos de arrendamento devem necessariamente conter cláusula que tragam a responsabilização solidária de arrendatário e arrendante no período de vigência do contrato, sob pena de indeferimento do requerimento de arrendamento. Ou seja, a gente não tem uma previsão legal, a gente tem uma previsão infralegal,
E a gente não tem vontade das partes. A gente tem uma condição imposta pelo agente regulador ali de uma forma algo muito similar à sanção política que a gente tem já pacificado no STF como algo inconstitucional, de que, ok, você não precisa fazer, mas para que eu autorize determinada situação, você vai ter que fazer. Então, o DNPM, historicamente, e o GNM, tem essa obrigação posta de que as partes se comprometam contratualmente a serem solidariamente responsáveis para que o contrato de arrendamento seja averbado. Então, a gente tem essa discussão, esse ponto de questionamento, mas, enfim, né, é algo que, de duas uma, ou você vai requerer ali uma autorização judicial para que a ANM promova a verbação do contrato de arrendamento, independentemente dessa previsão, ou você vai simplesmente cumprir. E buscar um provimento judicial para isso é algo que, enfim, o que se faz normalmente ok, eu vou me comprometer da porta para fora a ser solidariamente responsável. Mas, contratualmente, as partes acordam entre si que a distribuição da responsabilidade vai ser da forma X, e aí com eficácia exclusivamente interpartes. Beleza? Alguma dúvida quanto ao contrato de arrendamento? A princípio, não, João. Se alguém quiser, talvez mandar ou ler o microfone. Beleza. Acho que deu certo. Vamos lá, então. E aí, a gente tem, na sequência, o contrato de opção e o contrato de promessa de cessão, o contrato de promessa de arrendamento. O contrato de opção é um instrumento bem legal que ele permite ali a gente está falando de um contrato em duas etapas. Então, pelo contrato de opção, o A, titular do direito, ele autoriza que o B, terceiro interessado, mediante o pagamento de determinada quantia, ele paga então para ter o direito de opção, ele possa ali realizar estudos, uma avaliação em um prazo determinado, e para que, em um segundo momento, ele diga se quer ou não exercer a opção de compra do direito, de arrendamento do direito, eventualmente de um investimento via participação acionária, o que for. Então, a gente tem, então, essa divisão. Primeiro, um pagamento por ganhar a opção de decidir o que o cara vai fazer no futuro. E um segundo momento em que ele vai efetivamente exercer a opção. E aí a gente tem a opção de pesquisa. Então, o cara pode eventualmente acordar que, me passa as informações que você tem aqui, titular, sobre a pesquisa realizada na área. Eu vou tentar aqui desenvolver um pouco mais essa pesquisa e, ao longo do tempo, chegando aqui a uma conclusão, enfim, você me dá 2 anos, 3 anos, o que for, eu tendo um melhor conhecimento sobre esse seu direito, eu decido aqui se eu vou querer comprar, se eu vou querer fazer o que for. Isso é muito comum para áreas em que, por mais que já haja um direito minerário outorgado, você não tenha um conhecimento geológico, um conhecimento da área muito desenvolvido. Então, você precisa, para tomar decisão, você precisa de fazer determinados trabalhos preliminarmente. E aí entra aqui uma figura muito interessante de se ter sempre em vista, que é a certificação e a declaração de recursos e reservas. A gente tem dois institutos
que, apesar de parecerem serem a mesma coisa, recurso mineral e reserva mineral, eles não são e são de alguma forma complementares. Então, recurso mineral é o quanto de, vamos falar, o quanto de minério que tem em determinado local. Quando a gente vai falar de reserva, o quanto daquele material pode ser objeto de um aproveitamento econômico. E aí, considerando conceitos de economia, conceitos de aproveitamento do material, tecnicamente falando. Então, isso daí é relevante porque se eu tenho um conhecimento profundo da área, desenvolvendo aqui um conhecimento sobre os recursos, sobre as reservas, eu consigo ter um ativo que passa a ser muito mais interessante, muito mais negociável, porque quem vai comprar vai olhar e vai falar, tá, eu sei efetivamente com que eu estou trabalhando, eu sei efetivamente qual é esse ativo que você está querendo me vender. E aí a importância da declaração de recursos e reservas é da gente estar falando sempre na mesma linha. Isso é relevante aqui para os contratos de opção, contratos de cessão, arrendamento, mas é muito relevante também quando a gente fala de empresas de mineração listadas em bolsa. Então, a gente vai ter sempre a empresa de mineração com o principal ativo dela sendo o recurso mineral que ela pode explorar. Só que esse recurso, bom, eu posso falar que esse meu caderno aqui tem 100 páginas. Você vai olhar e vai falar, parece que tem 100. Mas para dizer que tem 100 páginas mesmo, você precisa ir lá e estudar. E efetivamente fazer uma pesquisa para comprovar isso daí. E você pode ter uma discussão, tá, mas tem uma página aqui que ela está rasgada. Ela conta como uma página ou não? Então, a declaração de recursos e reservas, ela serve aqui para a gente estar comparando banana com banana, maçã com maçã. Então, 100 mil toneladas de recursos medidos de minério de ferro, a gente está falando de 100 mil toneladas que foram objeto de uma pesquisa de uma forma X, os resultados eles foram obtidos de uma forma Y, e então a gente consegue ter uma concretude um pouco maior em relação a essas 100 mil toneladas. E de uma forma que, enfim, em um negócio, saiba-se melhor o que está sendo transacionado. E quando a gente está falando de empresa listada em bolsa, a gente consegue dar um valor efetivamente mais concreto para esse ativo que a empresa tem. Diga lá, Ana. João, eu queria saber o seguinte: a lei estipula algum prazo máximo para esse contrato de opção? E a agência, ela tem algum papel de averbação ou de ter conhecimento sobre esses termos, sobre esses contratos? Não, o contrato de E eu opção... também quero te pedir se você tem alguma indicação de algum artigo, alguma coisa, porque eu estou me vendo numa situação de ter que exatamente fazer um contrato assim, e eu procurei em diversos livros aqui, e assim, né, não tem alguma coisa específica para o direito minerário, é bem difícil. Então, a gente tem que um pouco semelhar ao que dispõe o Código Civil mesmo, né? E os livros de Código Civil, mas, enfim, você que tem mais experiência aí no assunto. Mas não temos, tá? Realmente, o Código de Mineração, o Regulamento Código, a legislação da ANM não traz nada específico sobre o contrato de opção. E aí a gente volta às regras gerais do direito civil e, inclusive, em relação à execução do contrato. Vamos registrá-lo no cartório de títulos e documentos, vamos trazer ali o contrato como um título executivo extrajudicial, mas a gente não tem na ANM
um registro efetivo do contrato de opção, não, tá? O que eventualmente a gente faz é fazer o protocolo do contrato nos autos do processo administrativo da ANM para, de alguma forma, dar maior publicidade. Então, um terceiro que eventualmente tiver interessado ali em um negócio envolvendo esse título, ele já vai saber, estou vendo que tem esse contrato aqui. A gente não está falando de um registro efetivo, a ANM não vai se valer desse instrumento para impor nada, mas é uma forma de dar maior publicização para o que foi acordado entre as partes. E aí, artigo, a gente tem uma carência muito grande, seja em relação a artigos efetivos sobre o tema de contratos de mineração, seja de direito minerário como um todo. Especificamente sobre contratos de opção, eu desconheço, eu posso procurar e depois peço para os meninos passarem. Sobre contratos de mineração de forma ampla, tem esse último e-book que a gente fez, Fabi. Se você puder passar para a Ana, eu acho que, pelo menos, eu não sei se lá fala, pelo menos, ampassando do contrato de opção. Beleza, eu encaminho, sim. Valeu. Obrigada. Não, obrigada, gente. E aí, um próximo contrato aqui, e o último, que a gente vai falar rapidinho sobre, que envolvem a operação do direito minerário, são os contratos ali de lavra conjunta e de pushback. Isso é algo que tá muito na moda de ser feito. A gente tem, muitas vezes, direitos minerários que se encontram. E aí, quando a gente vê ali o mapa, beleza, tem um quadradinho bonitinho aqui, tem um quadradinho bonitinho aqui do lado. Mas, quando a gente dá o zoom ali no Google Earth e vai efetivamente, chega lá na mina, a gente vê muitas vezes que a gente tem um corpo mineral que ele passa por um direito minerário e continua no outro. Então, as operações, elas muitas vezes vão ser realizadas ali realmente na área da divisa. Isso daí fica muito relevante quando a gente considera que eu não consigo ter um barranco, muitas vezes, não consigo tecnicamente ter um barranco, muitas vezes, um direito termina aqui, o outro termina aqui. Esse daqui ele está muito mais avançado nas atividades de lavra do que esse daqui de cima. Não dá para a gente querer ter aqui um paredão, em muitos casos, porque você vai ter ali uma situação de instabilidade geotécnica, ou você vai ter muitas vezes uma situação que realmente é tecnicamente impossível você chegar até o limite do seu direito minerário. Então, o que muitas vezes é feito de duas uma. Ou a gente vai acordar aqui uma lavra conjunta, então o titular do direito de um lado e o titular do direito do outro lado vão definir conjuntamente como vai ser feita a lavra dessa parte limítrofe, ou a gente tem o pushback. O pushback, a gente tem ali o titular de um lado, ele avança sobre a área do outro aqui, para fins de realização de determinadas atividades para viabilizar a lavra dentro da área dele. Então, por exemplo, para que eu consiga chegar no limite aqui desse lado, eu tenho que abrir uma cava que vai se estender um pouquinho para cá. Então, para que eu possa fazer isso daí, eu vou acordar com o cara aqui, eu vou abrir minha cava dentro da sua área. E para isso, o que eu vou fazer? Todo material que eu movimentar dentro da sua área, como eu não tenho direito minerário
dentro da sua área, afinal de contas o direito é seu, todo material que eu movimentar, eu vou estocar ali no canto e depois você explora isso daí do jeito que você quiser. De uma forma que eu não estou praticando, não estou realizando uma atividade de lavra, eu estou só desmontando o material para viabilizar a minha lavra dentro da minha área, e aí depois o cara realiza a lavra conforme ele quiser. Essa opção, o pushback, ela vem sendo muito utilizada, mas você tem ali um ponto de insegurança pela falta de regulamentação. A gente tem, querendo ou não, realizando atividades de lavra, vamos colocar muitas aspas aqui, realizando. Se a gente. Esse ponto é importante. Olha só. No Código de Mineração, lá no artigo 36, entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. Aí a gente vai considerar, inclusive, além do beneficiamento, a gente vai ter o fechamento de mina, o depósito e manejo de estéreis e rejeitos e por aí vai. Mas então, no pushback, a gente não está falando do conjunto de atividades. A gente está falando de primeira etapa de todas lá. O titular, ele vai fazer, eventualmente, o desmonte e movimentação só do material e vai estocar ali para que o titular da área realize o seu aproveitamento. Em teoria, isso daí ok, eu não estou realizando o conjunto das operações, em teoria está tranquilo. Negócio que na prática você tem ali uma zona cinzenta que, em muitos casos, acaba gerando dúvida sobre o que efetivamente foi feito, principalmente considerando que você não consegue carimbar o minério ali para dizer que o minério que você extraiu na área A está na área B. E, enfim, é uma situação que a ANM pretende regulamentar no futuro próximo, mas que não tem nada efetivo ainda hoje. E a lavra conjunta que pode ser, então, tanto essa hipótese de estabelecer conjuntamente, para então a gente chegar no limitezinho aqui das áreas, você vai chegar até a sua ponta de um jeito, eu vou chegar até a minha ponta de outro, e por aí vai. Ou a gente tem também uma figura similar ao pushback aqui, em que, ok, então vamos acordar aqui de conjuntamente realizar essas atividades de lavra, e aí a gente separa o material de cada um, de uma forma que a gente consiga ir descendo juntos essa área de limite, que também você tem aí as suas complexidades pela falta de regulamentação. Beleza? Certo. Então, joia. Aí a gente passa aqui rapidinho para o outro grupo de contratos que a gente vai falando, são os contratos que envolvem acesso às áreas. E aí, para isso, a gente lembra da dicotomia da propriedade do solo e do subsolo. E a gente precisa de considerar também o direito previsto no artigo 11º, lá do Código de Mineração, que fala que serão respeitados na aplicação dos regimes de autorização, licenciamento e concessão, a linha B, o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Isso daí, enfim, a gente tem a evolução histórica desse direito de participação nos resultados da lavra, como sendo ali um direito que o proprietário do solo no passado já teve de realizar as atividades de lavra dos recursos minerais existentes no seu imóvel. Isso daí, com o tempo, evoluiu para ser um direito de prioridade sobre a lavra daquilo que existe no seu imóvel. E
passou, já desde o Código de Mineração, a um direito à participação nos resultados da lavra. O que isso daí significa? A pode realizar atividades de lavra no imóvel do B, independentemente do B aceitar ou não. A gente vai ver aqui os meios para isso. E aí, A vai ter que pagar para B, além de valores pela utilização do imóvel, aí utilização, compra, servidão, desapropriação, vai ter que pagar também um valor que vai ser correspondente aos resultados que ele auferir com a lavra. Isso daí vai ser calculado à razão de 50% daquilo que ele pagar a título de CEFEM. Então, considerando aqui a alíquota máxima hoje que a gente tem de CEFEM de 3,5% do faturamento bruto da empresa, ele teria ali uns 75% do faturamento bruto da empresa referente às operações envolvidas no imóvel dele. Então, isso é um ponto importante de se considerar. A gente vê muita ação em que o cara, eu sou proprietário do imóvel e você teve aí uma receita de centenas de milhões, eu quero minha participação nos resultados disso daí. Mas quando a gente vai ver, o que foi efetivamente lavrado no imóvel do cara é uma fraçãozinha. Então, a gente tem sempre que considerar participação nos resultados da lavra sobre aquilo efetivamente lavrado no imóvel da pessoa. E, da mesma forma, a gente está falando do participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Então, outras ações que a gente até via mais hoje em dia, o pessoal entendeu um pouquinho melhor e parou de entrar com tanta ação assim, era de o antigo proprietário que vendeu o imóvel para uma mineradora ou para ainda um terceiro, pleitear posteriormente o pagamento da participação nos resultados da lavra. Então, eu era proprietário desse imóvel, eu não recebi nada em virtude disso, eu tenho direito a receber participação nos resultados da lavra de forma retroativa. Isso daí a gente, com o passar dos anos, foi desconstruindo essa tese e é algo que realmente não faz sentido. A gente tem um direito que o Código de Mineração garante ao proprietário do solo. E aí, se a gente tem uma venda do imóvel, esse direito ele vai junto. E aí, então, feita essa introduçãozinha, a gente tem aqui, de novo, como regra, ser o titular do direito minerário não me confere direito de usar os imóveis superficiários por si só. O que eu tenho de instrumentos para viabilizar esse acesso? A gente vai ter a possibilidade de obter esse acesso amigavelmente, que a gente vai falar aqui, e caso esse acesso amigável se frustre, eu tenho possibilidade de buscar judicialmente provimentos para acessar esses imóveis, seja via, ainda ali na fase de pesquisa, a chamada ação de avaliação, está lá no artigo 27 do Código, seja via uma servidão, tanto para pesquisa, quanto para lavra, quanto para estruturas acessórias, e quanto à desapropriação, está lá na lei de criação da agência e no regulamento do Código de Mineração essa previsão. Mas, amigavelmente, e aí, quando nos perguntam, e aí, eu tenho que tentar amigavelmente acessar um imóvel antes de entrar com uma ação judicial ou posso já entrar com a ação judicial logo de cara? A gente tem hoje a licença social para operar como algo fundamental.
lei escrita nas entrelinhas, não existe uma licença efetiva que tem que ser otorgada, mas é aquela ideia da boa vizinhança. O vizinho que faz festa todo dia e que não respeita ninguém e que não está nem aí para o bem-estar dos demais, ele é um vizinho que vai ter sempre mais problema do que aquele cara boa praça que conversa com todo mundo, tá ali querendo, gente, vou fazer uma festa aqui hoje, o som vai até tarde, mas desculpa aí, enfim, é algo pontual, inclusive vocês estão convidados, vem aqui para aproveitar. Esse cara, ele vai ter um relacionamento com seus vizinhos muito mais fácil. Então, de uma forma similar também, o minerador, ele vai ter ali uma comunidade que vai ser vizinha dele, possivelmente para o resto enquanto durarem as operações. Então, ele precisa de ter um bom relacionamento com as comunidades, seja para deixar um legado para aquela comunidade, um legado que não seja só de impacto, seja para pensando exclusivamente nele, para que as atividades fluam ali de uma forma muito mais harmônica. Então, pensando aqui em acesso a imóveis, a gente sempre fala, olha, vai lá, coloca a botina, vai lá conversar com o seu Zé, pergunta se o seu Zé tem interesse, vamos ali ouvir primeiro a comunidade, o que é possível de fazer amigavelmente, e aí sim, se eventualmente não for possível, os interesses forem antagônicos, as partes vão evoluindo e eventualmente você acaba chegando inevitavelmente a um litígio judicial. Mas é sempre aquela coisa que a gente gosta de tratar como a última opção, realmente. E aí, o que a gente vê de contratos envolvendo acesso a áreas? A gente tem ali talvez aqui do mais simples para o mais complexo, a gente tem, normalmente, termos de autorização para pesquisa mineral, que são, no final das contas, é aquela coisa que você vê, muitas vezes, até ali no fio do bigode. Ô, seu Zé, eu tenho direito aqui de explorar, está aqui minha autorização de pesquisa, eu preciso de fazer determinados furos no seu imóvel, vou fazer um caminhamento aqui para entender como é que ambientalmente aqui é a sua área e tudo mais. O que eu fizer aqui de dano, pode deixar que eu vou reparar, mas não vai ter dano nenhum, não. A tendência é que eu faça só aqui, no máximo, uns furos de sondagem e que depois eu vou preenchê-los novamente, então não tem dor de cabeça, não. Tende a ser um contrato, em muitas vezes, muito simples, enfim, você tem situações que esse contrato ganha complexidade, principalmente quando a gente está falando de conflitos entre o direito minerário e outras atividades produtivas. Então, muitas vezes, você pode ter uma situação em que, vou fazer um furo de sondagem, mas vai ser no meio do pasto do cara, numa área que realmente não tem nenhuma benfeitoria relevante. Ali, de vez em quando, passa uma vaquinha, mas dá para a gente fazer um cercamento, então não vai ter dor de cabeça. Mas a gente vai ter hipótese em que o furo vai gerar algum prejuízo, ou para fazer o furo eu vou ter que abrir um acesso para passar aqui os meus equipamentos. Enfim, tende a ser um contrato mais simples, mas que gera, em determinados casos, margem para complexidades. E de uma forma similar, a gente vai ter um contrato de autorização para a realização de atividades de lavra. Então, nessa hipótese, o proprietário segue sendo o seu Zé, segue sendo a empresa A, o que for, mas ela vai permitir que o titular do direito minerário realize atividades de lavra no seu imóvel pelo tempo que for necessário. Aqui a gente tem algumas complexidades, seja em relação a dano, a gente tem que lembrar que o dano ambiental ele tem uma responsabilização objetiva,
ressarcimento pelo dano ambiental, e a gente tem ali essa responsabilização, não só do causador do dano, como do proprietário do imóvel. Então, é algo que a gente tem que deixar muito bem amarradinho nesse contrato de autorização para lavra, para que aquele que realizou o dano seja aquele que vai efetivamente recuperar a área e devolver a área em condições de uso, conforme previsto lá em, eventualmente, plano de fechamento de mina, plano de recuperação de áreas degradadas, o plano ambiental de fechamento de mina. E nesse caso aqui, como a gente está falando de uma atividade que vai ser realizada com a manutenção da propriedade em nome do antigo proprietário do imóvel, a gente vai ter o pagamento da participação nos resultados da lavra que vai ter que ser feito. E aí, isso daí é algo que precisa ser sempre considerado na definição do escopo do contrato, nos valores do contrato, para não ter dor de cabeça depois, futuro. E a gente tem a servidão. A servidão, a gente vê muito a servidão judicial, a ação de constituição de servidão, seja ela servidão administrativa pura, seja ela de natureza minerária, mas a gente tem também o contrato de constituição de servidão. As partes podem, amigavelmente, mantendo-se a propriedade em nome do proprietário efetivo, ele autorizar a constituição de servidão sobre o imóvel. E aí aqui a gente vai ter, na prática, a diferença da servidão para um mero termo de autorização para a lavra, a gente vai ter a eficácia erga omnes. A gente tem a servidão como um ato registral à margem da matrícula imobiliária. Então, a gente consegue, a partir da servidão, registrar no cartório de registro de imóveis e dar uma eficácia perante terceiros muito maior do que a gente consegue via o termo de autorização. Mas, na essência, a gente está falando de contratos similares, em que você tem ali a manutenção da propriedade e autorização de uso do imóvel pelo minerador. E aí é importante considerar sempre que o minerador, como o causador do dano, ele deve ser o responsável pela reparação, deve ser responsável pelos danos e prejuízos, seja por política de boa vizinhança, seja por uma interpretação do que a gente tem lá no artigo 27 do Código de Mineração, que fala que o minerador vai se responsabilizar por todos os danos e prejuízos que forem causados. Alguma dúvida aqui? Não. Tudo certo. Tá. Não, eu acho que a ideia era a gente passar por esses instrumentos. Enfim, sem prejuízo da gente discutir depois em relação aos instrumentos ligados ao financiamento. Pois é, vamos ver se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, podem levantar a mão, por favor, ou mandar aqui no chat. A gente já mandou a lista de presença também para quem veio preencher para fim de certificado. Alguém tem alguma dúvida? Professor, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Sim. Luciana, Professor, nós...
O senhor passou a princípio passou por 3 contratos, né? O contrato de cessão, o contrato de arrendamento e o contrato de opção. Uhum. O que difere esses contratos dos contratos de acesso à área? A gente está falando aqui de contratos que envolvem o direito minerário. A gente tem aqui a dicotomia o direito minerário, direito à exploração dos recursos minerais, e a gente tem, em outra mão, o direito imobiliário. A gente vai ter propriedade, a gente vai ter posse. Eles não se confundem, mas se cruzam. Para que eu possa exercer o meu direito minerário, eu vou precisar de acessar o imóvel superficiário. E aí, para isso, entram os contratos que a gente falou no finalzinho. Sim, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Você falou da propriedade do solo, dessa dicotomia. O proprietário do imóvel ele recebe a participação no resultado da lavra, mas em que momento? Porque o senhor também falou dos 3,5 faturamento bruto do CEFEM. Esse faturamento ele é padrão, esse percentual? E como que é esse resultado da lavra que o proprietário recebe? Tá. O que a gente tem? O artigo 11 do Código de Mineração, que prevê isso daí, ele fala o seguinte. Primeiro, a participação ela será de 50% do valor total devido a título de CEFEM. E aí, a gente tem que ter em mente que não é o valor total vai ser deduzido 50%. Então, 50% vai para o poder público, 50% vai para o particular. Na prática, o que se tem é 150%. Então, eu pago 100% para o poder público e, além disso, eu pago 50% a mais para o proprietário do solo. E aí, seguindo, ele fala o seguinte: o pagamento da participação será efetuado mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência ou outro parâmetro que venha a substituí-la. Então, eu vou realizar as atividades de lavra e eu vou ter até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento. E aí, a gente considera, eu lavrei, e aí, então, a gente considera qual que é o fato gerador da CEFEM. CEFEM é venda ou CEFEM é consumo, em linhas gerais. Então, se eu extrair e deixei quietinho ali, não fiz a transformação desse material ou não fiz a venda desse material, você não tem ainda o pagamento da participação nos resultados da lavra. Somente quando a gente tiver ali o fato gerador da CEFEM, a CEFEM vai ter um prazo de pagamento maior. A CEFEM ela tem 2 meses para ser paga, mas o fato gerador já vai ter ocorrido. Então, ocorreu o fato gerador, a gente vai ter um mês para pagar a participação nos resultados da lavra e outro mês para pagar a CEFEM. Certo, entendi. Então, essa interpretação que eu faço do fato gerador diferente dos outros impostos que a gente tem mais hábito, né, porque eu não trabalho com mineração, seria a partir do resultado da lavra. Eu considero mensalmente? Isso, você vai ter o Tá. vencimento ao final ali do mês subsequente. Sim, tá bom, professor. Obrigada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Bom, queria agradecer, João, foi ótimo. Assim, a gente acha que sabe, mas não sabe nada ainda não. Tem muita coisa ainda para aprender. Foi uma reunião muito boa mesmo, muito proveitosa. Queria te agradecer pelo tempo, né? E reforçar, igual o João disse no início, acabei não mencionando, pessoal, a gente vai ter outra reunião ainda esse semestre com o João, para a gente tratar sobre o contrato de financiamento. Então, essa reunião vai ser no âmbito dos contratos, mas mais direcionados aos contratos de financiamento, que é uma coisa que o João também já trabalha há bastante tempo, tem bastante experiência. Então, em breve a gente vai soltar uma data, a gente está só ajustando o restante, mas é isso. Muito obrigada, viu, João?
Foi um prazer, Fabi, Carol, Marcos, João, pessoal todo do GEDMIN. É legal, legal demais de ver o trabalho de vocês, a dedicação e, enfim, desde cedo aí vocês desenvolvendo o estudo do direito minerário. Legal demais. Parabéns, gente. Muito obrigada, João. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Um abraço. gente. Obrigado, Um abraço. Tchauzinho, pessoal. Boa noite.